Aleluia, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer mais um minutinho de meditação na palavra do Senhor. Assim como o irmão Márcio falou, estamos tendo uma escola dominical abençoada, onde a gente está aprendendo um pouco mais sobre a questão da justiça de Deus, sobre a justa justiça de Deus sobre as nossas vidas. E eu confesso aos irmãos que eu ia pedir às irmãs para me ajudarem em um louvor da harpa, mas quando o irmão trouxe essa meditação e eu comecei a meditar ali, Deus me trouxe também para poder complementar um pouquinho a nossa meditação acerca das coisas que Deus quer para nós. E eu vou usar um texto de Paulo, quando ele escreve sua primeira carta aos Coríntios. No capítulo 1, a partir do verso 4, Paulo vai dizer assim: sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, nesse momento, quando ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, sabemos que essa carta ela é uma carta de exortação, assim como todas as outras cartas que Paulo vai enviar às igrejas. E quando Paulo começa a escrever, isso me chamou a atenção que Paulo ele vai ser calmo antes de exortar. Paulo ele vai ser preocupado com a forma que ele vai falar com as pessoas. Paulo ele vai se preocupar com a forma que ele vai chegar para poder exortar aquela igreja que precisava de exortação, aquela igreja que precisava de ensino. Paulo primeiro ele vai chegar contando as coisas boas, as quais aquela igreja praticava. Paulo em nenhum momento ele vai chegar já batendo, já com cajado, já fazendo com que aquela igreja se sinta mal. E entendendo hoje a respeito sobre a nossa escola dominical, a respeito da justiça de Deus, está faltando um pouco disso no nosso meio. A gente está querendo que seja praticada a justiça na vida do irmão, a justiça na vida daquele que errou. A gente está querendo medir isso em balanças diferentes. A gente está querendo que o irmão seja mais que Deus, ou que as pessoas sejam um pouco mais pesadas em relação à justiça das outras pessoas. Mas quando essa justiça passa para a minha vida, eu quero que ela seja fraca. Eu quero que ela seja mais leve. Eu quero que ela seja diferente a forma em que Deus ele vai pesar a sua justa justiça sobre nossas vidas. E Paulo ele foi um homem que Deus o levantou, que Deus deu sabedoria para que ele venha exortar, para que ele venha olhar e conseguir entender quais são as dificuldades daquelas pessoas. Então eu venho deixar essa meditação para os irmãos. Na medida em que nós formos exortarmos, porque nós somos servos do Senhor, nós temos esse papel, é um difícil papel, é um papel duro, a gente poder olhar para as pessoas e conseguir perceber quando as pessoas estão de fato nos caminhos do Senhor, ou quando elas estão brincando de estar nos caminhos do Senhor, ou quando elas deixam de estar no caminho do Senhor, ou quando elas estão de formas erradas. Nós temos esse papel, assim como foi falado aqui, nós temos isso, nós temos essa autoridade, isso é difícil. É difícil da gente manter a nossa postura de sermos servos de Deus. E a partir do momento que nós temos essa postura, nós devemos tomar isso como exemplo. Paulo, ele foi dessa maneira. Primeiro ele trouxe as coisas boas, para depois ele ir consertando aqueles que precisavam de você. Amém, irmãos? Vamos tomar isso como nosso exemplo. Porque Paulo, um pouquinho mais à frente, lá no capítulo 5, ele vai falar: olha só, vocês estão julgando os de fora como se eles estivessem aqui dentro. Vocês estão colocando um julgamento naqueles que estão de fora, enquanto nós deveríamos julgar as coisas que nós estamos fazendo aqui dentro. Deixe que os de fora Deus julga. Deixe que os lá de fora Deus trata. Deixe que os lá de fora Deus age. Vamos olhar para dentro da nossa igreja. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de eu e de você. Vamos passar a julgar nossas vidas. Vamos passar a julgar nós primeiro, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos aquilo que Deus fez, nós conhecemos tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Aquele que está lá fora ainda não conhece. Aquele que está lá fora ainda vai ser julgado por Deus.
Então vamos reconhecer as coisas boas daqueles que estão perto de nós antes de podermos falarmos algo sobre essas vidas. Vamos ter amor, vamos ter compaixão, vamos saber a forma correta de falar com os outros. Porque da mesma forma que nós queremos que nós sejamos julgados, nós também temos que querer que esse julgamento seja feito para aquelas pessoas. Deve ser balanceado. O mesmo julgamento que serve para a minha vida tem que servir para a vida do irmão. E o mesmo julgamento que o irmão quer para a vida da outra pessoa, a gente também tem que querer que sirva para a nossa vida. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.